Bom dia, graça e paz. Oração do dia. Hoje, segunda-feira, 26 de setembro. Lembrando, viu? Segunda que vem, eu falei 4, eu errei. É 13 de outubro. Segunda que vem. Já deixa aí para você estar com a gente de 11 ao meio-dia no YouTube. Tá bom? De 11 ao meio-dia no YouTube para você estar com a gente. Oração do dia, o forte abre mão de direitos. Vamos lá? Do versículo 1 ao 13, Romanos 15. Nós, que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Salmo 69, 9. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, que aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembre-se de que Cristo veio para servir os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas e também para os gentios. Glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Percebeu até aqui? No versículo 9, Paulo está argumentando que o forte ele deve aceitar o fraco. Mas qual é o propósito do forte aceitar o fraco? Para a edificação deles. Para a edificação deles. O versículo 2 está dizendo: é importante entendermos que aquele que é o forte, ou seja, tem mais discernimento, e ama, esse é o forte. Não ter mais discernimento e entendimento não significa que você é forte. Se não tem amor acompanhado de muito conhecimento, não é forte. E o forte, ele se esvazia. Ele abre mão de direitos. E vocês lembraram aí, na sexta-feira, o que a gente conversou? Que abrir mão de direitos, entender, por exemplo, que eu posso comer todos os alimentos que eu quiser, porque para Deus não tem problema. Claro, de um modo que honra a Deus, claro. Não é de um modo glutão, mas de um modo que honra a Deus, não tem problema. E o dia, não é, eu não vou ficar guardando dias de festas judaicas ou pagãs. Não é? Eu não preciso. Eu sei que não tem necessidade. O único dia que a gente separa da semana para prestar o devido culto a Deus é o domingo, não é? Que é o dia do descanso, é o dia do Senhor. Mas os dias das festas, né, as muitas festas judaicas, elas já cumpriram o seu propósito. A gente não guarda, não é? Mas eu vou ficar brigando com a pessoa por causa disso? São coisas triviais. É coisa da cultura do judeu, é coisa da cultura daquela pessoa, não é? Então, forte, ele aceita, não é? Ele se esvazia. Jesus veio servir o judeu e não judeu. Não é? Aí, no versículo 9, Paulo vai dizer: por isso é que te louvarei entre os judeus, se encantarei louvores ao teu nome. Ele cita Salmo 18, 49. Dizem também: alegre-se com o povo dele, ó gentios, falando a respeito que Cristo também veio servir não só os judeus, mas também os não-judeus. Deuteronômio 32, 43. Ele ainda cita: louvem o Senhor todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos. Ele cita Salmo 117, versículo 1. Em outra parte diz: virá o herdeiro do trono de Davi. Ele citou aqui Isaías 11:10, e reinará sobre os gentios, nele depositarão sua esperança. Paulo está argumentando que Cristo também veio para os gentios. 13. Que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Resumindo, o forte é aquele que tem muito entendimento, mas o forte, mais do que ter entendimento,
o forte é aquele que abre mão, se necessário for, para o fraco crescer em entendimento. Por um determinado período, ele abre mão de direitos. Como eu disse na sexta-feira, não é a ditadura do fraco. Porque o fraco, na sua falta de entendimento, ele também não pode escravizar o forte. Não é? Tudo ele se escandaliza, ainda é uma criancinha, tudo. Ai, meu Deus. Não. O Paulo está querendo evitar aqui os conflitos. Não é? A falta de amor um para com o outro. Porque uma coisa é eu educar o fraco e fazê-lo crescer, como a gente conversou na sexta. Com paciência, perseverança, porque eu quero que o fraco cresça em entendimento. Uma coisa, essa é a postura correta. Até mesmo por fraco não ficar nos escravizando. Porém, o que estava acontecendo? O forte estava menosprezando o fraco. O fraco estava se escandalizando com o forte. Isso aí não é bênção. Para a igreja local, não é. Amém? Pastor, como que fica a aplicação do forte aí no nosso dia a dia? Haverá situações que é melhor você abrir mão de direitos. Não é porque você é bobo. É porque você quer que o outro cresça. Esse é o propósito, gente. Eu não abro mão de direitos porque eu tenho medo de perder o outro. Não é isso. Eu abro mão de direitos porque eu quero que o outro cresça. Eu abro mão de direitos de modo temporal porque eu quero que o outro cresça, amadureça. Porque também aqui, se você ouvir essa frase, principalmente uma esposa pirracenta, um marido pirracento, vamos usar esse termo aí, ouve, está me ouvindo agora e diz, está vendo? Você deveria abrir mão de direitos. Não é? Aí o pirracento usa de uma fala do apóstolo Paulo para escravizar o outro na sua pirraça. Não é isso. Não é isso. Não. Entenda uma coisa. O fraco, o forte, abre mão de direito de modo temporário para cooperar para o crescimento do entendimento do fraco. Ele abre mão de direito para que o outro cresça. Entende? Ele não abre mão de direito por causa que o fraco faz uma chantagem. Ele não abre mão de direito porque ele tem medo de perder o outro. Ele não abre mão de direito porque ele ou ela é dependente emocional. Nós não estamos falando nesses campos. Nós estamos falando de um ponto específico. Porque aí os dependentes emocionais, né, as mamães, né, que cedem todas as pirraças de seus filhos mimados, vão dizer, tá vendo? É porque eu sou forte e aí eu abro mão pro meu filho pirracento, ele continua pirracento e o molecote. Não, não é isso. Por favor, não confunda. O texto é tão claro, o capítulo Romanos 14 é tão claro. Não é isso. Repito, o forte abre mão de direitos de modo temporário, querendo que o fraco cresça. E aí ele quer evitar os conflitos na igreja local, por questões que envolvem cultura. Porque, vez ou outra, líder da casa, você vai ter que proporcionar alguns conflitos dentro da sua casa. Ser firme. A mãe tem que ser firme. Aí o menino pirracento vai chorar, vai gritar. Firme. Não tem nenhum erro nisso. Então não confunda as coisas, tá bom? Importante. Vamos orar? Vamos orar. Não se esqueça. Segunda que vem, 3 de outubro, 11 da manhã. Você aqui com a gente. Senhor, muito obrigado. Essa oração do dia é edificante para nós e que todos que estão aqui conosco cresçam nas Escrituras. Que a paz do Senhor esteja sobre essa família, esse casamento. Que a bênção do Senhor repouse sobre a igreja local. Em o nome de Jesus. E que possamos, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor nos ensina. O forte abre mão de direitos, de modo pontual e temporário, para que o fraco cresça. Bendito seja o Senhor. Amém e amém. Amém? Joinha, compartilha nos seus stories, grupos de WhatsApp, status. Comenta aí, pergunta, pedido de oração também, para a gente estar interagindo. E se inscreva se for a primeira vez. Graça e paz.